A grande batalha final virá, pois os valentes soldados de Batina defenderão Jesus e sua verdadeira igreja. A falsa igreja causará grande estrago espiritual antes de sua derrota. Jesus não deixará a sua igreja sem bons sacerdotes. E os valentes soldados de Batina estão demonstrando a sua fé e defendendo a verdadeira igreja de Cristo. Disse o arcebispo Carlo Maria Viganò, no dia 10 de novembro de 2023. Não há nada de verdadeiro, bom ou sagrado no que acontecerá em Dubai, na Conferência das Nações Unidas. Há ainda mais provas de que um homem vestido de papa está a usurpar a autoridade da igreja para apoiar a narrativa de um covil de inimigos subversivos de Deus, para escravizar a humanidade. E em vez de proclamar que a única salvação vem de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encarnou e morreu por nós, ele propaga o indiferentismo religioso e rebaixa o Deus vivo e verdadeiro ao nível dos falsos deuses e ídolos. Bergoglio participa da Conferência das Nações Unidas para bater o tambor sobre a emergência climática e vai inaugurar ali o Pavilhão da Fé. A intenção de Bergoglio é prejudicar as almas, desacreditar a igreja e ofender a Deus. Bergoglio está tentando normalizar os pecados da sodomia, do concubinato e do transexualismo. A modificação do ensinamento moral católico, difundida pelos maus sacerdotes que pretendem introduzir a ideologia de gênero, um eufemismo hipócrita, por trás do qual a Agenda 2030 da ONU esconde a normalização do transexualismo, da sodomia e da pedofilia. Dessa forma, tenta destruir a família natural, composta por um homem e uma mulher. Portanto, se um papa, um homem que é a expressão do progressismo, e apreciado como tal por todos os inimigos históricos da igreja, decide apoiar a sodomia, o concubinato e o transexualismo, é evidente que o seu propósito é contradizer abertamente o verdadeiro magistério da Igreja de Cristo e subverter a missão da hierarquia na sua essência. Está cada vez mais evidente que Francisco quer provocar os bons católicos e, com eles, os poucos bispos e padres que ainda professam a fé na sua íntegra, a separarem-se da falsa igreja, que se infiltrou e invadiu a verdadeira igreja, provocando-os com arrogância descarada, para que se sintam escandalizados e ofendidos. Existem dois grupos de pessoas que defendem ao Papa Francisco. Um grupo o defende por ignorância, por não conhecer com profundidade a religião católica, e os membros do clero que fazem parte dessa igreja. O outro grupo defende o Papa Francisco por conveniência, porque é conveniente para eles defender um Papa misericordioso, que apoia o homossexualismo e outros pecados que ofendem a Deus. Fiquem atentos, para não ser desenganados. Os falsos profetas estão tentando de todas as formas enganar o maior número possível de pessoas e levar suas almas para o inferno. Rezemos pelos valentes soldados de Batina, que fazem parte da verdadeira Igreja de Cristo. Dom Viganò respondeu ao artigo do padre Antônio Spadaro. O arcebispo Dom Carlo Maria Viganò reagiu severamente contra o artigo do padre Antônio Spadaro, dizendo que ele não é uma simples provocação, mas a manifestação, a epifania, como chamaria um teólogo de Santa Marta, de uma contra-igreja com os seus falsos dogmas, preceitos mentirosos, pregações enganosas, os seus ministros corrompidos e corruptores. A seguir, passamos a transcrever na íntegra a carta de Dom Carlo Maria Viganò. As palavras de Spadaro são como uma poça de esgoto que contém a escória do pior modernismo que assola a Igreja há mais de um século.
É o modernismo que nunca foi definitivamente erradicado dos seminários e das universidades autodenominadas católicas, ao qual uma seita de hereges e desorientados ergueu o tótem do Concílio Vaticano II no lugar de 2000 anos de tradição. Até há algum tempo, esta síntese de todas as heresias tentou tornar-se apresentável, não manifestando a sua natureza anticrística, que, no entanto, lhe era consubstancial. Havia ainda o risco de que algum prelado vagamente conservador, ainda não totalmente empenhado na causa, se apercebesse do seu perigo intrínseco. É claro que a divindade de Cristo foi considerada como um mero desejo, decorrente da necessidade do sagrado da comunidade primitiva. Os seus milagres foram reduzidos a exageros, as suas palavras a metáforas. Por outro lado, não havia gravadores, disse Arturo Sosa, superior-geral da Sociedade de Satanás. Hoje, protegidos por um jesuíta que, violando a regra de Santo Inácio, ocupa a sé de Pedro, os piores adeptos desta seita sentem-se à vontade para dar vazão às suas bravatas e chegam, num delírio infernal, ao ponto de blasfemar contra Jesus Cristo, que já foi objeto de epítetos perturbadores por parte de Bergoglio. Jesus tornou-se uma serpente, tornou-se um demônio, disse o argentino há algum tempo. Faz-lhe eco Spadaro, que com a arrogância de quem se crê impune, se atreve a definir Nosso Senhor como um doente, prisioneiro da rigidez e dos elementos teológicos, políticos e culturais dominantes do seu tempo. Indiferente ao sofrimento, zangado e insensível, inquebrantavelmente duro, um teólogo sem misericórdia, zombeteiro e desrespeitoso, cego pelo nacionalismo e pelo rigorismo teológico. É inútil explicar a estas mentes emaranhadas o que os santos padres ensinaram sobre a passagem evangélica da mulher cananeia. Interessa-lhes manter o ídolo do Vaticano II no alto do seu pedestal, e pouco lhes importa que, para defender os seus erros, tenham de espezinhar o Filho de Deus, ofendendo-o e blasfemando-o como nem os piores heresiarcas do passado ousaram fazer. O artigo de Spadaro não é uma simples provocação, algo já inédito em si, mas a manifestação, a epifania, como lhe chamariam qualquer teólogo de Santa Marta, de uma contra-igreja com os seus falsos dogmas, preceitos mendazes, pregações enganosas, os seus ministros corrompidos e corruptores. Uma contra-igreja que se prostra ao anticristo, a tudo o que representa a negação e o desafio ao senhorio de Deus sobre o homem. O orgulho. Orgulho luciferiano. Orgulho que não conhece limites ou freios. A seita que eclipsa a Igreja de Cristo já não se esconde. Mostra-se e pretende substituir definitivamente a verdadeira Igreja, mostra os seus ídolos e exige que sejam adorados, ao preço de negar o próprio Salvador, de refutar a sua divindade, de julgar os seus atos, de contestar as suas palavras. Mas se os simples já compreenderam que o preço desta arrogância, quase todos os pastores, cardeais, bispos e padres dão meia volta e olham para o lado. Eles sabem bem que a sua covardia, o seu conformismo e o seu desejo de não parecerem retrógrados os tornaram corresponsáveis por esta revolução infernal, que eles poderiam ter parado no seu tempo. Mas como durante 60 anos, eles também aderiram ao culto do concílio, preferem continuar no caminho empreendido para a ruína da Igreja e das almas, em vez de parar e voltar ao ponto em que se desviaram do caminho. Assim, acabam por preferir o triunfo dos ímpios, e com ele, o vilipêndio blasfemo de Jesus Cristo, a humilde admissão de que estão errados. Preferem deixar que se diga que Nosso Senhor estava errado, cego pelo rigor teológico, a reconhecer que eles próprios estão presos nos erros e heresias do modernismo. A medida está cheia, e chegou o momento de escolher de que lado estamos. Ou com Bergoglio e Spadaro, com o sínodo sobre a sinodalidade, com uma igreja humana e falsificada, escrava da nova ordem mundial. Ou com Deus, a sua igreja e os seus santos. E numa análise mais atenta, já é inaudita a hipótese de os católicos, não estou a falar de padres ou prelados, considerarem possível ter uma escolha. Assina Carlo Maria Viganò, arcebispo, 27 de agosto de 2023, 13º domingo pós-Pentecostes. Diante de todo esse conflito interno na Igreja, gostaríamos de saber a sua opinião. Dom Carlo Maria Viganò nos trouxe um desafio. Ele disse que chegou o momento de escolher de que lado estamos, ou com Bergoglio e Spadaro, com o sínodo sobre a sinodalidade, com uma igreja humana e falsificada,
escrava da nova ordem mundial, ou com Deus, a sua igreja e os seus santos? Qual a sua visão disso tudo? Qual corrente teológica da igreja você optou por seguir? Agora que você tomou conhecimento desses fatos, pretende fazer adotar alguma postura em relação à sua participação na igreja, ou prefere deixar como está para ver como as coisas vão se encaixar? Por favor, deixe o seu comentário abaixo para que ele possa ajudar mais pessoas a perceberem o que está acontecendo com a nossa doutrina. E se o vídeo trouxe-lhe conteúdo relevante, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo.